a gente fica mais próximo, tá? E eu queria que vocês respondessem aí, certo? Boa noite! No chat aí, boa noite a todos. Quem tá aí vai dando boa noite, tá? Vamos esperar mais alunos entrarem aí. Valeu, Joana Dark. Boa noite. Oi, Leomar. Oi, Joana. Oi, Leomara. Boa noite. Tá? Então, vamos lá. Esperar os outros alunos entrarem para a gente começar a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro hoje da turma da Câmara Municipal de Teresina. Quem não está estudando português, quem não está estudando raciocínio lógico, vai se dar mal nessa prova. Quem vai decidir é a nossa disciplina. Então, cola na gente, estuda, faz as questões, te programa. Quando esse curso acabar, não para, continua estudando, revisa as aulas para poder a gente chegar lá bem. A meta de vocês é fechar a prova. Eu quero todos fechando a prova. Professor, é difícil? Não dá. Dá sim. É só você estar determinado, focar e pensar, eu vou conseguir, tá? Eu fiquei muito feliz hoje quando alguns alunos vieram lá no privado. Professor, acertei 10, acertei 8, certo? Cara, eu pensei que não fosse acertar tanto, acertei. Ótimo, agora é evolução. É não ficar na zona de conforto e continuar indo até você chegar no patamar correto. Tempo tem, a prova é só para setembro, prevista para setembro. Ninguém sabe nem se vai ser em setembro mesmo. Pode ser que seja alguns concursos aí que estavam com provas previstas para agosto, setembro, já estão adiando para outubro. Então, vamos lá. Boa noite, Adriele. Bora logicar, Marcelo. Vamos logicar. Vem logicar comigo e com o Thiago, tá bom? E vamos começar. Um abraço para todos vocês. Esperar só um pouquinho a galera entrar, tá? A aula vai ficar gravada, vou disponibilizar o link para vocês. Vão com o material aí. E cada tópico que eu explicar, depois eu paro para perguntar se estão entendendo ou não. No final tem umas questõezinhas, a gente encerra. Logo em seguida eu mando para vocês o quê? Uma lista de exercícios. Cuida em praticar. Beleza? Boa noite, Josélia. Boa noite. Um abraço para vocês, tá? E vamos embora. Outra coisa. Eu e Thiago, certo? Nós estamos aí com um projeto que é o projeto FCC. 100 questões em 10 dias. 10 questões por dia da Fundação Carlos Chagas. Se você conhecer alguém que vai fazer concurso da prefeitura, aquele que foi suspenso, a gente está com esse projeto bacana agora para agosto. São 10 lives pelo YouTube, tá? Com resolução de 100 questões. E o aluno ainda vai receber 170 questões gabaritadas e algumas comentadas por mim e pelo Thiago. Só da FCC. Só da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Conhece alguém que vai fazer concurso da prefeitura? Divulga aí. O projeto vai ser show de bola agora em agosto. Boa noite, Lucas. Um abraço para você, meu irmão. Vamos embora. Bora começar? Quero começar com vocês e a gente vai agora trabalhar equivalência, tá? A primeira aula que eu dei para vocês foi sobre proposições. Trabalhamos conceito de proposição, falamos para você os tipos de proposições simples e compostas. Lembrando que as proposições compostas, elas possuem conectivos, os operadores, né? O e, o ou, o sim então, o se, somente se. E o Thiago depois veio falando de negação, aquela aula show que ele deu quinta-feira para vocês. Vocês perceberam que tem uma porrada de regras. São regrinhas, são leis que vocês precisam estar constantemente lembrando, porque senão cai no esquecimento. Então, quando você fala nos conectivos, nas tabelas verdades, todas aquelas regrinhas têm que estar aqui, ó, guardada. Não dá para poder parar de estudar e achar que já aprendeu aquilo e pronto. Não. Então, o e só dá verdade quando tudo for verdade. O ou só dá falso quando tudo for falso. O ou é o não ambos, só dá verdade quando os valores forem diferentes. O sim, então, é só lembrar do Vasco e do Flamengo, que dá Flamengo, ou da Vera da ficha é feia. E o se somente se lembra da balancinha. Se tiver equilibrado é verdadeiro, desequilibrou vai dar falso.
essas tabelas verdades, você precisa estar com ela bem fixa na tua mente. E logo em seguida o Tiago veio com negação. Você vai até questionar, professor, não tem negação no edital. Realmente não tem, tá? Mas eu só estudo a equivalência, que é o assunto de hoje, se eu souber algumas regrinhas de negação. Por isso que nós trabalhamos negação com vocês, tá? Provavelmente pode vir uma questão de negação, mas geralmente ela pode vir associada com equivalência. Então o que é que o Tiago falou na aula passada? O que é uma negação? O que é negar uma proposição? Negar uma proposição significa mudar o seu valor lógico. Se ela for verdadeira, a negação dela é falsa. Se a proposição for falsa, a negação dela vira verdadeira. Então, quando você está trabalhando com proposições simples, basta negar a ideia principal da proposição. Fernando é professor de raciocínio lógico. Como é que eu nego isso? Fernando não é professor de raciocínio lógico. Lembra disso que o Tiago falou? O Tiago falou também daquelas questões de mudanças de palavras. Muito cuidado. Alto não nega baixo. Só se eu tiver uma referência na questão. Tá? Agora, igual, diferente, vai, que só tem esses dois conceitos. Par, ímpar também. Paridade só tem dois conceitos. O contrário de par é ímpar. Aí dá. Beleza? Então, essas regrinhas é preciso que você fique toda hora estudando. Agora vamos esquecer negação, vamos trabalhar hoje equivalência, que é o nosso conteúdo de hoje. Tá bom? E eu gosto sempre de começar a aula de equivalência dando um exemplo para vocês. Presta bem atenção. Se eu chegasse agora nesse momento e falasse com a Leomara e fizesse um convite para a Leomara. Leomara, fizesse um convite para a Leomara. A Leomara respondesse assim para mim. Escreve aí no chat, Leomara. Sim, professor, eu aceito. Ela escreveu, sim, eu aceito. E eu fizesse esse mesmo convite para o Marcelo. O mesmo convite que eu fiz para a Leomara, eu fiz para o Marcelo. Responde aí, Marcelo, para mim. Aí o Marcelo coloca um likezinho para mim assim, ó, só um like. A Leomara escreveu, sim, aceito. O Marcelo, o mesmo convite que eu fiz para a Leomara, eu fiz para o Marcelo fez só colocar um likezinho aqui para mim. Ora, tanto a Leomara quanto o Marcelo aceitaram o meu convite. Só que a Leomara escreveu sim. O Marcelo colocou um símbolozinho aí, que foi um likezinho. A forma como eles dois me responderam foram diferentes, mas para mim tiveram o mesmo significado. Eu posso afirmar que a resposta dos dois, tanto da Leomara quanto do Marcelo, não são respostas iguais, mas são respostas equivalentes, porque tem o mesmo sentido e o mesmo significado para mim. Você deu para entender esse exemplo? Se você pega essa situação e traz para a lógica sentencial, para a lógica proposicional, aí você já vê o conceito de equivalência. Quando é que duas proposições serão equivalentes? Duas proposições ou mais serão equivalentes se elas possuírem o mesmo valor lógico. Podem ser simbolizadas ou escritas de formas diferentes, mas o valor lógico delas é o mesmo. Então elas são equivalentes. Então daí que vem um conceito de equivalência lógica. Duas ou mais proposições serão equivalentes quando possuírem a mesma tabela verdade, ou seja, o mesmo valor lógico. Show de bola? Deu para entender a ideia de equivalência? Responde aí para mim, por favor, para eu ver se você entendeu ou não. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ciene. Boa noite, Lucas. Marcelo Reis, um abraço. Boa noite cá, Fábio. Vamos lá. Sim, gente, deu para entender aí? Tá dando aqui, eu acho, um delay. Eu vou esperar um pouquinho para você me responder, tá? Então vem comigo aqui, ó. Aqui no slide, certo? Eu tenho para você o nosso tema de hoje, que é a equivalência. E tá aí. Duas proposições ou mais serão equivalentes. Duas proposições ou mais serão equivalentes. Deixa eu só movimentar aqui, tá?
Ó, duas proposições ou mais serão equivalentes se possuírem a mesma tabela verdade. Está aí, ó. Elas têm que ter a mesma tabela verdade para serem equivalentes, tá, gente? A mesma tabela verdade. Ou seja, elas têm que ter o mesmo valor lógico. Aí eu posso dizer que elas são equivalentes. Você ajeita bem aí, dá uma arrumada, duas ou mais, né? Proposições são equivalentes se elas tiverem a mesma tabela verdade. Vou dar um exemplo aqui para ti, ó. Se eu escrever bem aqui, ó, se eu desenhar para ti aqui um quadro, para você, três quadros, tá? E aqui dentro desse quadro, eu vou escrever para vocês o número 5. Aqui eu vou escrever 2 mais 3. E aqui eu vou escrever 1 mais 4. Pergunto para vocês, esses três quadros que eu escrevi aqui, eles são iguais? Ou eles são equivalentes? Se você fosse me responder, você me respondeu o quê? Iguais ou equivalentes? Eles são o quê? Eles são equivalentes. Iguais eles não são, mas eles passam para ti a mesma informação. Aqui 5, aqui 5 e aqui 5. Eles são equivalentes. É a mesma coisa quando você vai trabalhar com proposições equivalentes. Elas são escritas ou simbolizadas de maneiras diferentes, mas possuem o mesmo valor lógico, a mesma tabela verdade. Beleza? Por exemplo, se eu colocasse assim para você bem aqui. Leomara é professora. E Marcelo é dentista. Olha só esse exemplo que eu coloquei para vocês. Leomara é professora e Marcelo é dentista. Eu coloquei para vocês aqui, presta bem atenção, o conectivo E. Vocês estão observando aqui, ó. Se eu escrever o contrário, se eu escrever assim, vamos pegar isso aí e mudar de posição, botar assim. Marcelo é dentista e Leomara professora. Preste atenção que essa primeira proposição que eu escrevi e esta segunda, elas têm as mesmas proposições simples. Concorda comigo? Leomara é professora, Marcelo é dentista. Só que elas estão em posições diferentes. Eu troquei de ordem. Será que elas são equivalentes? O que é que vocês acham? Elas vão ser equivalentes? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos classificar isso. Leomara é professora. Vamos considerar que isso aqui fosse uma verdade. Isso aqui é verdade. Leomara é professora. E que o Marcelo é dentista. Tudo bem? Vamos chamar essa primeira proposição de verdadeira e essa segunda de verdadeira. Qual é o conectivo que eu tenho aqui, né? O I. Turma, verdade com verdade no I dá o quê? Dá verdade, lembra disso? O I é o conectivo exigente. O que foi que eu fiz nessa segunda proposição? Eu troquei apenas de posição, ó. Marcelo é dentista, continua verdade, que é a mesma proposição lá, e aqui é verdade. E se você combinar aqui, operar, ó, verdade com verdade, continua dando verdade. Preste atenção que mesmo eu mudando de posição as proposições, o valor lógico delas ficou o quê? O mesmo. Então eu posso afirmar que a proposição 1 e a proposição 2, elas são equivalentes. Professor, você colocou um valor verdadeiro aí. E se fossem valores diferentes, ia dar a mesma coisa? Ia, certo? Por exemplo, imagine que Leomara, professora, fosse falso. E aqui fosse verdadeiro. Falso com verdade vai dar falso. Aqui eu só vou mudar de posição, mas continua sendo o que, gente? Continua sendo falso. Então elas são equivalentes sim.
Show de bola? Então, isso aí são os casos que podem ocorrer, e o que eu vou trabalhar com vocês hoje são justamente os casos de equivalência, certo? Como é que eu faço para identificar a equivalência? Existem alguns casos previstos na lei de Morgan e você vai ter que ir comigo aprender esses casos. Mais regrinhas? Mais regrinhas. Mas com a prática você consegue entender. Beleza? Eu vou aqui para os comentários agora. Se tiver dúvida, me pergunta. Se tiver ok, dá um like, tá? Vai dando um like. Entendi, professor? Ou não? Beleza, Lucas, Adriele, Marcelo. Show de bola, tá? Então, gente, isso aí é o conceito de equivalência. Agora nós vamos estudar aqui hoje os casos de equivalência. Quais os casos de equivalência que podem ocorrer? Aquilo que pode ser cobrado para mim. Aquilo que é mais importante eu assimilar. Beleza? A banca OCP, ela é apaixonada pelo sim então. Ela é apaixonada pelo sim então. A gente está trabalhando especificamente, né, o Instituto OCP. Se você fizer uma triagem nas provas, sim então é o carro-chefe. Beleza? Sim então é o carro-chefe quando se trata de equivalência. Mas a gente vai ver também os outros casos. Tem algumas questões interessantes também que eu andei pesquisando de ontem para hoje, fazendo o material de vocês. Que inclusive vocês vão encontrar na lista de exercícios que eu vou postar já já. Tá bom? Então vamos para frente. Então, turma, os casos de equivalência que a gente vai trabalhar, o primeiro dele chama-se comutativa. Fica ligado aí. Comutativa. Tá? Deixa eu mudar aqui o marca-texto para a gente poder começar a conversar. Comutativa. Alguém lembra disso aqui lá da quarta série? Lembra que a tia Pepeca, quando ela falava com a gente sobre comutar, isso aí tem muita relação com a adição e com a multiplicação. Quando a tia falava assim, na adição, que a ordem das parcelas não altera a soma. Lembra disso? A tia também falava o quê? Lá na multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. Comutar significa trocar a ordem das proposições, certo? E isso vai gerar proposições equivalentes. Foi o que eu fiz agora há pouco no exemplo anterior, ó. Lembra do exemplo aqui da Leomara e do Marcelo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Leomara é professora, Marcelo é dentista. Troquei a ordem, troquei a posição. Eu comutei, troquei de posição e não alterei o valor lógico da sentença. Então, meus queridos, a primeira propriedade, que ela é bem fácil de assimilar, chama-se comutar. Tá? Você vai o quê? Trocar de posição as proposições simples. Agora, quem ou quais os conectivos que aceitam isso? Não são todos, tá? Não são todos que aceitam. Só quem aceita comutar é a conjunção, que é o I, a disjunção, que é o OU, a disjunção exclusiva, que é o OU, e o bicondicional. Só admite equivalência, só admite comutar esses conectivos que eu enumerei para vocês. O E, o OU, o OU e o bicondicional. Se você tiver P e Q e alguém escrever para você Q e P trocando de posição, sem medo de ser feliz, pode dizer que elas são equivalentes. Se alguém escrever OU para vocês, P ou Q ou P, e dizer que elas são equivalentes, pode confirmar que é. Então, se alguém colocar assim, Pedro dorme, ou Marina estuda, e eu escrever para você, Marina estuda, ou Pedro
dorme, não perde tempo. Essas duas sentenças, elas são equivalentes. Tudo bem, turma? Isso vale também para o ou e para o bicondicional. Tanto faz o e, o ou e o bicondicional, os quatro aceitam como está. Qual é o único conectivo que não está aí presente? É o condicional. O único que não admite trocar é esse cara. Turma, muito cuidado, porque as bancas gostam de fazer o quê? As bancas gostam de trabalhar essa exceção bem aqui, ó, para confundir a vida do aluno. Condicional não admite. Se alguém falar assim para você, se P, então Q é equivalente a se Q, então P. Corre para o abraço e diz na cara do indivíduo, mentiroso, tu tá mentindo para mim. Nunca no Brasil que essas duas sentenças vão ser equivalentes. E eu vou te explicar por que elas não são. Sabe por que elas não são? Por causa da Vera Fischer. Só por causa dela. Lembra do Vasco e Flamengo? Vem aqui comigo. Se a primeira proposição, que é o antecedente, for verdadeira e aqui for falso, bota aí para mim. Verdade com falso no sim, então. Vera Fischer é feia. Dá falso. Foi o que eu fiz desse lado. Eu troquei de posição. Certo? Agora vai ficar falso e lá vai ficar verdade. Eu só fiz trocar de posição. Ó. O P que é verdade ficou aqui agora. O Q que é falso veio para frente. Só que na tabela verdade, falso com verdade vai dar o que, gente? Verdade. Presta atenção que não tiveram o mesmo valor lógico. Por isso que eu não posso afirmar que o condicional é o... E aí, beleza, pessoal? Beleza? Beleza? Voltamos. Teve um probleminha aqui no OBS, tá? Opa, voltamos. Beleza, gente? Vamos voltar aí. Teve um probleminha aqui no OBS, não foi na internet. Ok, gente? Tá dando para... Voltou aí, tá ok? Tá ok? Teve um problema no OBS aí. Show de bola? Vamos lá? Beleza, vamos voltar aqui, né? A gente interrompeu o pensamento, deu um problema, não foi na internet, o problema foi no OBS aqui. Deu um tilt aqui, aí ficou rodando aqui, tem sinal de internet, não sei o que foi que deu não. Foi no OBS aqui, tá? Mas vamos embora. Então o que eu estava falando para vocês, tá? Que quando você trabalhar com o cientão, não se empolga com ele. Se alguém falar para ti que o cientão admite você trocar de posição, tá? Se você trocar de posição, você pode dizer assim, ó, não são equivalentes, tá bom? Não são equivalentes. Deu certo aí, entendeu? Então, turma, voltando, recapitulando comigo aqui. Toda vez que eu falar em equivalência na comutativa, só quem aceita comutar é o i, o e, o ou e o si somente si. Você pode trocar de posição. Dá certo? Dá. O sim, então, ele aceita comutar? Gera uma equivalência aqui? Não. O sim, então, é o único cara que não admite você trocar de posição. Fica ligado nisso, tá bom? Show de bola? Tranquilo com a primeira? Dá um likezinho aí se entendeu. Deu certo com a primeira? Entendido a equivalência? Vou ver aqui os comentários.
Pronto. Então vamos continuar, tá? E aí, como é que tá a semana de vocês? Tá tudo tranquilo? Já já, aqui em Teresina, as coisas estão voltando aos pouquinhos ao normal, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Vamos embora. Olha os exemplos. Eu trouxe exemplo para vocês, ó. Tá bem bonitinho. Cinema e teatro. Teatro e cinema. Eu fiz só trocar de posição aqui. Vocês estão observando, ó? Quando eu troco de posição, elas são equivalentes. Ok. Quando for com o ou, ir ao cinema ou teatro, ir ao teatro ou cinema, são equivalentes. Ou cinema ou teatro ou cinema, são equivalentes. Faz sol se somente se chover. Chove se somente se fizer sol. São equivalentes. Esses 4 aceitam você trocar de posição. Beleza, turma? Deu para entender essa daí? Eu posso passar para a segunda? Show, né? Então vamos embora. Aí, você falou para mim nesse instante, professor, que o se então eu não posso trocar de posição. Mas tem uma regra de equivalência só para ele. Quais são os casos de equivalência do condicional? Esse cara aqui é o que a banca mais vai cobrar para vocês, tá bom? Esse indivíduo é o que a banca mais vai te cobrar. Então presta bem atenção no que eu vou falar. O condicional, ele jamais aceita você trocar ele de posição. Jamais. Isso não é equivalência, não gera. Mas existem 2 casos previstos na lei de Morgan da equivalência deste senhor, deste conectivo. Tá bom? Eu vou explicar um, depois te explico o outro, fazemos exemplo e lá nas questões eu coloquei umas da OCP para vocês. Então vem comigo. Quais são as 2 equivalências do condicional? As 2 equivalências do condicional, a primeira delas está aqui, ó. A primeira delas está bem aqui. É chamada contrapositiva. Guarda esse nome, tá? A banca OCP coloca esse nome nas questões, tá? Então, o que é contrapositiva? Tá aqui. Devemos negar as 2 partes e depois o que? Inverter suas posições, mantendo o mesmo conectivo se então. A primeira equivalência do condicional chama-se contrapositiva. É o famoso nega, inverte. Tem alguns professores que falam nega voltando. Dá no mesmo. O que você vai fazer aqui, turma? Você vai pegar a proposição aqui, ó, se P então Q, e vai identificar a primeira parte, que é o antecedente, e vai identificar a segunda parte, que é o consequente. O que é que você vai fazer com as duas para gerar uma equivalência? Você vai negar o P, você vai negar a proposição Q e vai fazer a inversão delas. Está vendo aqui o esqueminha? Ó? Quando eu falar para vocês contrapositiva, nega, inverte. Nega voltando. Você vai pegar as 2 proposições, vai negar e vai inverter. Ó, eu vou dar um salto aqui, depois eu volto para o segundo caso, tá? Vamos ficar só no primeiro. Olha o exemplo aí. Eu colocasse assim para vocês, bem simples. Se nasci em Teresina, então sou piauiense. Se eu escrevesse isso aí para vocês e perguntasse assim, meus queridos, qual é a equivalência desta sentença? Ou melhor, escreve para mim a contrapositiva desta sentença. Você vem aqui no então, passa um traço e identifica o antecedente. O antecedente aqui é nasci em Teresina. Isso aqui é a primeira proposição. E depois do então vem o consequente, que no caso sou piauiense.
O que é a contrapositiva? Você vai negar e depois vai inverter. Qual a negação aqui? Ó? Nasci em Teresina. Nega isso aqui para mim. Ficaria o quê? Não nasci em Teresina. Concorda comigo? Sou piauiense. Nega isso para mim. Você vai dizer o quê? Não sou piauiense. Pronto. A primeira parte nós negamos. E agora eu faço o quê? Troco de posição. Então você vai escrever o quê para mim? Se não sou piauiense, então não nasci em Teresina. Gente, se for uma questão de marcar, essa aqui vai ser teu gabarito. Porque eu posso afirmar que essas duas sentenças aqui, ó, elas são o quê? Equivalentes. Show de bola? Então, esse aí é o primeiro caso de equivalência do sim então. Nega, voltando. Nega, inverte. Beleza? Localiza a primeira parte, localiza a segunda, nega e troca de posição. Deu para entender? Agora eu vou abrir aí para os comentários. Comenta aí e me diz se você entendeu essa primeira regra de equivalência. Sim ou não? Tá dando um delay aqui, eu vou esperar um pouquinho para você me responder. Dá um ok aí. Entenderam? Então, quando você trabalhar questões de lógica, certo? Com equivalência, que tiver lá o sim então, primeira coisa que você tenta fazer é o tal do sim então. A equivalência de sim então, que é a contrapositiva. Nega voltando, nega inverte. Eu vou te dar um outro exemplo aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui um outro exemplo dessa situação. Se eu colocasse assim: se Marcelo estuda raciocínio lógico, então Pedro não estuda português. E aí? Como é que eu vou fazer a contrapositiva disso aí? Você vem aqui, ó, passa a linha no então e observa a primeira proposição. Marcelo estuda raciocínio lógico. Aqui é a primeira. Quem é a segunda proposição? Pedro não estuda português. É a segunda. Show de bola? E aí? Eu quero a contrapositiva. Você vai fazer o quê? Contrapositiva. O que é a contrapositiva, meus queridos? Lembra para mim aí? Nega, inverte. Você vai negar e vai inverter. Pronto, ó. Não tem erro. A primeira proposição. Marcelo estuda raciocínio lógico. Nega isso para mim. Marcelo não estuda raciocínio lógico. A segunda. Pedro não estuda português. Nega isso para mim. Pedro estuda português. Então você vai fazer o quê? Ó? Se traz essa daqui negada para frente. Pedro estuda português. Então Marcelo não estuda raciocínio lógico. Deu para ficar ligado na ideia, gente? Deu para perceber o quanto eu preciso da negação? Agora está dando para entender por que o Tiago teve que dar negação para vocês? Porque em equivalência eu preciso da negação. Eu preciso das regras de Morgan. Eu tenho que negar e inverter quando eu tiver assim então. Esse é o primeiro caso de equivalência do condicional. Tudo bem, gente?
Deu para entender essa primeira parte, essa primeira equivalência do condicional? Quando você se deparar com uma questão sobre equivalência e tiver sim então, lembra logo aí do sim então, da contrapositiva. Identifica, nega e inverte. E vai procurar lá nas tuas alternativas. Se tiver, você marca que vai ser o teu gabarito. Show de bola? Tranquilo? E aí? Eu estou olhando para baixo assim porque eu estou com o celular aqui, ó. Deu para entender, meus queridos? Lucas, Ramon, Ciene. Valeu, Josélio. Um abraço. Tranquilo. Agora, nós vamos ver aqui o outro caso, porque o sim, então, ele tem dois casos de equivalência, tá? O que eu vi com você foi o primeiro caso. O primeiro caso tá aí. E o segundo caso? Qual é o segundo caso de equivalência do sim, então? Se numa questão de concurso não aparecer a contrapositiva, você não desiste, tá? Porque tem a outra aqui. O outro caso de equivalência do condicional está aqui, ó. Se P, então o quê? Qual é o outro caso de equivalência? É o nega a primeira parte, troca o se então, que é o condicional, por uma disjunção, que é o ou, e mantém a segunda parte, mantém o consequente. É o nega ou mantém. Você vai negar a primeira parte, que é o antecedente, trocar o condicional por uma disjunção e vai manter o consequente, que é a segunda parte. Então, essa aqui é a segunda equivalência. Tem até um bisuzinho para vocês, ó. É só lembrar do Neymar. Neymar. Nega ou mantém. Começa a falar isso. Nega ou mantém. Nega ou mantém. É o Neymar. Esse Y aqui, ó, do Neymar é como se fosse esse cara aqui, ó. O ouzinho, ó, puxado, ó, tá vendo? Então fica Neymar, nega ou mantém. Esta é a segunda equivalência do sim então. Nega a primeira parte, coloca ou no lugar do sim então e mantém a segunda parte. Lembra do Neymar. Beleza? Então vamos pegar aqueles exemplos que nós demos agora e vamos aplicar essa segunda regrinha aí. Vou botar bem aqui embaixo. Segunda regra. Se nasci em Teresina, então sou piauiense. Vou tentar aplicar o Neymar aqui. Como é que eu faço? Neymar. Naquele primeiro exemplo lá. Vou colocar aqui. Primeira situação. Vou trazer para cá. Nega a primeira parte. A primeira parte é nasci em Teresina. Você vai escrever o quê? Não nasci em Teresina. Esse sim, então, vai sair e vai dar lugar para o ou. Você bota ou e faz o que? Mantém a segunda. Sou piauiense. Pronto. Esta proposição que eu acabei de escrever para os senhores e senhoritas também é equivalente àquela inicial lá. Segundo exemplo. Se Marcelo estuda raciocínio lógico, então Pedro não estuda português. Bora fazer o Neymar para ele aqui, ó. Neymar nega a primeira, Marcelo estuda raciocínio lógico. Você vai colocar o quê? Marcelo não estuda raciocínio lógico. Sai o sim então e bota quem, pessoal? E coloca quem? O ou. E faz o que com a segunda parte? Com o Pedro aqui? Mantém. Pedro não estuda português. Tranquilo? Então, gente, o sim, então, ele tem duas equivalências possíveis.
ou uma ou outra serão a tua resposta. As duas nunca vão estar na mesma questão. Vai estar uma ou outra. Você tenta primeiro a contrapositiva. Se não der certo, você vem para o Neymar. Beleza? Então, me diz aí. Tá dando para entender? Deu para entender a equivalência do condicional? Comenta aí para mim agora. Tá dando um delayzinho aqui, gente, mas aí é normal. Eu vou esperar, tá? Ok? Então vamos embora. Joana, muito bem. Então, turma, toda vez que você bater então, grava essas duas regrinhas que elas vão estar na tua prova. Só que existe um terceiro caso de equivalência do condicional. Na verdade, não um terceiro caso, é uma terceira situação que pode acontecer em provas e você precisa estar ligado e antenado, tá? Precisa estar ligado numa situação que eu gosto de chamar. Isso não está nos livros, nem está aí nos materiais de lógica, mas eu gosto de intitular assim: equivalência estrutural do cientão. É quando você pega uma frase, uma sentença, uma proposição e tira o cientão e coloca um outro termo que tem o mesmo poder dele. Ali você está trabalhando com equivalência, tá? Como assim, professor? Me dá uma explicada melhor através de um exemplo. Vamos embora. Olha aí. Tá aí. Lembrete. Lembrete. Existe um terceiro caso. Existe um terceiro caso que eu chamo de equivalência estrutural. Você só faz modificar, gente, a estrutura, mas elas são equivalentes do mesmo jeito. Quando eu coloco para você, se comer, então durma. Vamos supor que eu falei isso para vocês, se comer, então durma. Aí a Leomara chega e fala assim para mim, quando comer, vírgula, durma. Gente, preste atenção aqui, que eu mantive as duas sentenças, comer e dormir. A diferença da primeira para a segunda é que aqui apareceu o cientão. E aqui eu troquei por quando e a vírgula. Vocês estão observando? Mas elas são o quê? Equivalentes. Se eu colocar se comer, vírgula, durma, elas são equivalentes. Eu troquei o então pela vírgula. Eu escrevi de formas diferentes, mas a relação causa e efeito é mantida. Coma, logo, durma. Olha o logo aí, exercendo o poder de um condicional. Então, elas são equivalentes. Então, se acontecer essa situação, aí ela não segue aquelas duas regrinhas que eu falei para vocês, você fica atento, porque o que vai te ajudar é a leitura da questão, é a interpretação disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguém falasse para você assim, quem pode mais, vírgula, chora menos. Eu vou perguntar para vocês, quando você lê essa expressão, eu posso afirmar que aqui nesta proposição cabe um cientão aí? Você pode encaixar um condicional aí, sim ou não? Vem comigo. Dá para escrever assim, ó. Se alguém pode mais, então chora menos. Eu posso afirmar que essas duas sentenças são equivalentes? Sim ou não? O que é que vocês acham? Elas são ou não são equivalentes? Claro que sim, gente. Elas são equivalentes. Eu não precisei aplicar nenhuma daquelas regrinhas não, tá? Regrinha da conta da positiva e do Neymar. Aqui é uma equivalência estrutural.
eu mantive a mesma relação. Pode mais, chora menos. Se algum indivíduo pode mais, então esse indivíduo chora menos. Então aqui é uma equivalência estrutural. Outro caso, quando eu coloco assim, ó, precisando de ajuda, vírgula, o filho recorre ao pai. Presta bem atenção nesse enunciado. Precisando de ajuda, vírgula, o filho recorre ao pai. Se eu escrever assim, se precisar de ajuda, então o filho recorre ao pai. E aí? Eu posso cravar que elas são equivalentes? O que é que vocês acham? Sim ou não? Vocês vão concordar comigo? Elas são equivalentes? É claro que sim, gente. Porque a relação é a mesma, é causa e efeito. Precisando de ajuda, então, isso implica em que o filho recorre ao pai. O que eu fiz de uma para outra foi só mudar, porque na primeira eu coloquei uma vírgula, que dá essa ideia do condicional, e na outra eu coloquei o próprio sim então. Mas elas são equivalentes. E tu observa que dois exemplos, eu não apliquei a regrinha da contrapositiva e do Neymar. Por isso que eu falo estrutural. Eu mudo apenas a periferia, mas eu deixo a mesma relação. Causa, efeito. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Comenta aí se você entendeu, se você quer que eu repita. Show de bola? Vamos lá. Esse caso que eu falei para você não vai aparecer em regras não, tá? É uma adaptação de questões que as bancas fazem. A OCP faz isso, Carlos Chagas faz isso, Sebrasco faz isso, a NUCEP daqui faz isso. Então são bancas que fazem uma adaptação. Porque o cientão, ele é tão cobrado em concurso que as bancas começam a mascarar ele. Inventam questões com ele. Então ele aceita o logo, o entretanto, a vírgula, o pois, o se, vírgula, o quando, vírgula. Eles têm poder de quê? De condicional. Show de bola? Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar para você um outro caso de equivalência, que é a chamada distributiva. Eu queria muita atenção nesse caso aqui, porque ele é bem interessante. Distributiva, tá? Distribuir. Olha só. Eu gosto de fazer o seguinte, para ficar mais fácil de você entender. Aqui é um caso de equivalência específica, ele só mexe com o ou e com o e, só com a conjunção e com a disjunção. Antes de tiver essa parafernália toda, vê bem aqui, por exemplo, nessa situação. Vem aqui comigo. Eu colocasse assim. Vamos voltar lá na tia Nevinha, tia Pepeca. 2 vezes x mais y. Quando você está estudando isso aqui em multiplicação, a tia chama isso aqui de distribuir. Ela pede que você faça a distributiva. Esse 2 que está aqui fora, a gente aprende que ele é o fator comum. Ele está multiplicando quem lá dentro? O x. E está multiplicando quem? O y. Como é que você vai escrever isso aqui? Vamos lá. 2 vezes x mais, não é assim? 2 vezes y. Essa é a propriedade o quê? Distributiva. Você está distribuindo. Pega essa ideia lá da tua base de matemática e traz aqui para a lógica. A conjunção e a disjunção aceitam essa distribuição. Pega esse primeiro exemplo aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. P e, abre parênteses, Q ou R.
Compara isso aqui com isso. É como se o P fosse o 2, o I fosse o sinal de multiplicação, essa proposição que é como se fosse o X, o OU é como se fosse o mais, e o R é como se fosse o Y. Aí, para gerar uma equivalência, você faz o quê? Você distribui. A proposição P ela é comum. Então, ela vem aqui, ó. P e Q ou... Aí vem, ó. P e R. A mesma coisa eu faço se ele trocar aqui os operadores. Se ele colocar um OU e se ele colocar um I. Eu posso distribuir. A proposição P aqui ela é comum, ó. Então ela vem para cá, ó. P ou Q e P ou R. O que eu fiz foi apenas fazer uma distribuição da proposição P, que é comum às duas aqui. Professor, escreve isso para mim, a simbologia até que eu entendi. Mas me dá um exemplo para entender isso melhor. Olha aí, Tom. Olha o exemplo aí. As violetas são azuis e as rosas são vermelhas ou amarelas. As violetas são azuis e as rosas, vou até botar aqui, ó, são vermelhas e amarelas. Violetas azuis, vou botar bem aqui, ó, violetas são azuis e as rosas são vermelhas ou as rosas são amarelas. Eu representei esse texto. As violetas são azuis e as rosas são vermelhas ou as rosas são amarelas. E aí, pessoal, o que é que eu faço? Distribui para gerar equivalência. Eu vou escrever isso aqui como: as violetas são azuis e as rosas são vermelhas. Ou as violetas são azuis e as rosas são amarelas. Se eu escrever esta proposição, elas são o que? Equivalentes uma com a outra. As violetas são azuis e as rosas são amarelas, ou as violetas são azuis e as rosas são amarelas. Vou dar uma pausa aí para que você possa me perguntar. Sim ou não? Deu ou não para entender? Então, pronto. Então, gente, a gente vai ver o exemplo 2 agora. Só para reforçar, ó. Faz calor ou chove e venta. Aí você pode distribuir, ó. Faz calor ou chove, faz calor ou chove e faz calor ou venta. Eu posso afirmar que essas duas proposições, elas são equivalentes. Essa é a regrinha da distributiva, tá? Essa é a regrinha da distributiva. Deu para entender, turma? Sim ou não? Me responde aí. Ela não é tão comum aparecer nas provas da OCP, essa regra. Mas ela faz parte do conteúdo e a gente não vai, de forma alguma, deixar passar. Tá bom? Então, gente, até agora eu vi com vocês 3 equivalências. Comutativa, o do condicional, que é o mais importante aí nesse contexto todo, para a banca OCP, e a distributiva. Falta a gente ver mais outra, tá? A gente vai trabalhar agora e depois vamos passar para as questões. Então, quero que vocês falem comigo. Bora falando comigo aí, tá?
Enquanto vocês não falarem, eu estou achando que está tudo ok. Deixa eu ver aqui no próprio YouTube como é que está aqui. Ah, porque está dando um delay danado aqui hoje. Não sei porquê. É o OBS. Beleza. A quarta equivalência. A quarta equivalência é o que? É a chamada dupla negação. Tá? Deixa eu voltar aqui. A dupla negação, até o Tiago chegou a falar isso lá na negação. Tá? A dupla negação ela é muito comum e muitos alunos erram porque querem associar ela com a língua portuguesa. E aí a gente vai ter que prestar bem atenção para não perder esse tipo de questão. Olha só, o Tiago até falou isso, é um exemplo também que eu dou nas minhas aulas. Se uma pessoa te chama para sair e você responde, não vou não, beleza, eu entendi, você não quer ir. Marcelão, bota uma cervejinha hoje, certo? Hoje vai ter jogo do Mengão, bora fazer um churrasco aqui. Aí o Marcelo responde assim para mim, Fernando, não vou não, dá não, deixa para a próxima. Beleza. Quando o Marcelo fala não vou não para mim, eu consigo entender na nossa linguagem que ele não dá para ele vir assistir o jogo comigo e nem tomar uma cervejinha. Show? Beleza? Agora, quando você traz isso para a lógica proposicional, cuidado. Bastava o Marcelo dizer para mim não vou. Porque quando o Marcelo fala não vou não, certo? Se eu for levar para o lado da lógica, eu vou dizer assim para ele, pois vem que eu estou esperando. Bora embora, vem ser feliz comigo. Porque tu tá querendo vir tomar cerveja comigo. E a gente vai assistir o jogo do Mengão. Então, gente, o não vou não é uma dupla negação. Ela dá a ideia de sim, certo? De uma afirmação dentro da lógica proposicional. Por isso que você tem que tomar cuidado ao expressar isso dentro da lógica. E não levar isso para a língua portuguesa. Não você vai aqui, ó, pegar a chicotada no meio das costas. Show de bola? Então vamos lá. Quando você olha para a dupla negação, tá? Para a dupla negação aqui, ó. Eu coloquei até um esqueminha. Se a proposição P for verdadeira, a negação da proposição P é falsa. Mas quando você nega a negação, ela volta a ser o quê, pessoal? Verdadeira. Quando você nega uma negação. Se você nega um falso, ele volta a ser o quê? Verdade. Do ponto de vista lógico, ó, se eu tenho P, tenho a sua negação e tenho a negação da negação, que é uma dupla negação, essa terceira e essa primeira vão ter o mesmo valor. Elas são equivalentes, tá? Elas são equivalentes. Tá bem aqui. Olha a historinha que eu contei aí, ó. Não é verdade que eu não vou comprar sapatos. Não é verdade que eu não vou comprar um sapato. Não, não. É uma historiazinha que vale sim para ti, né? Eu chego para o Marcelo, chego para a Leomara e digo assim, Fábio, não é verdade que eu não vou comprar sapatos. Eu estou dizendo o quê? Que eu vou comprar sapatos. Não entenda que ele está dizendo que não vai comprar. O não com não é como se eles se eliminassem um com o outro. É um sim. Eu vou comprar sapatos. Beleza? Show de bola? Deu para entender isso aí, pessoal? Dupla negação é um caso de equivalência. Se eu chegasse a você e falasse assim, não há no mundo quem não goste de futebol. Não há quem não goste de futebol. Estou dizendo o quê? Todos gostam de futebol. Há uma afirmação. Todos. É uma dupla negação. Então, cuidado com esses textozinhos de dupla negação para você não ser pego sobre eles. Comentários? Coloca aí. Sim ou não? Deu para entender? Marcelo, deu para entender, mas dá um pouco de nó na cabeça. Marcelo. A distributiva, você tem que prestar muita atenção e, claro, com exercício você consegue entender. É só distribuir, certo? A primeira com a segunda, a primeira com a terceira. Sempre quando tu tiver dúvida, tu coloca uma expressãozinha com números, aí você faz a comparação. Fica muito mais fácil.
Show de bola. Pronto? Beleza? Lógico, gente, depois que você consegue assimilar, quem tá aí? Eu acho que a Adriele tá aí, não tá? A Adriele tá. A Adriele ela já foi minha aluna já em outros carnavais aí, outros concursos. E a Adriele sabe que ele é repetitivo, ela pode me confirmar aí. O Marcelo também, certo? O Marcelo Reis também já trabalhou comigo, certo? E você sabe muito bem, quem já foi meu aluno aí, sabe que você, dependendo do concurso, é a mesma regra, são os mesmos conteúdos. Então você aprende seguindo aquele ditado: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai estudando as mesmas regras e você vai sempre o quê? Ah, isso aqui é a mesma regra, a mesma regra. Então você acaba assimilando. Então, para quem está vendo agora de primeira vez, não desiste não. E nem fala, é muita coisa. Vai estudando devagar, porque você tem tempo. Aí você percebe com as questões que não é tão feio quanto parece. Eu, particularmente, certo, acho português muito mais difícil que raciocínio lógico, por causa da quantidade e a imensidão de regras que tem em português, tá? Então fica ligado, cuidado, vai devagar e as questões, resolver é o melhor remédio para tu aprender essas regras. Simbora! Aí agora nós vamos fazer umas questões, tá? Eu coloquei umas questões para vocês aí, da OCP, da banca de vocês, para vocês começarem a sentir como é que ela cobra esse tipo de questões aí, como é que ela cobra equivalência. Então, a primeira questão, que é da banca, diz assim, olha só, o que ele começa falando aqui, pessoal? A contrapositiva. Eu falei para vocês que a banca cobra isso, ó. O que é contrapositiva? O que é contrapositiva? Lembra aí que nós falamos lá no começo da aula? Contrapositiva significa nega, inverte. É o nega voltando. O que ele quer na questão é que você negue e inverta essa condicional que está aí. Se não chove, então ocorre o jogo de futebol no parque. Para você não perder a questão, quando eu tiver condicional, você vai lá no então. Olha o teu divisor de águas. Risca aqui um então. Quem é a primeira proposição? Não chove, tá aqui ela. Quem é a segunda proposição? Ocorre o jogo de futebol no parque. Pronto. Localizei a primeira, localizei a segunda. O antecedente e o consequente. Vou atrás do que ele quer, ó. Contrapositiva. O que é contrapositiva? Nega, inverte. A primeira proposição está aqui, ó. Não chove. Qual é ela? Se não chove, a negação é o quê? Chove. A segunda. Qual a negação da segunda? Ocorre o jogo de futebol no parque. Se ocorre, a negação é o quê, pessoal? Não ocorre o jogo de futebol no parque. Pronto. Primeira parte eu já fiz. Nega. E agora faz o que, pessoal? Inverte. Você vai só ler isso aí trocando de posição. Você vai ver o que para mim? Se não ocorre o jogo de futebol no parque, então chove. Beleza? Se não ocorre o jogo de futebol no parque, então chove. Nega, voltando. Onde é que está aí? Qual a letra? Letra quem? Letra B. Se não ocorre o jogo de futebol no parque, então chove. Está aí o teu gabaritão. Letra B de bola. Beleza? Professor, por que não pode ser a letra A? Porque na letra A ele colocou se ocorre. Ele tem que falar se não ocorre. Por que não pode ser a letra C? Vamos lá.
Se não ocorre, ok, então chove. Ele botou foi não chove, fora. Aqui ele não inverteu, ele botou chove. Ele negou sem inverter. Se chove, o chove tem que ficar na segunda parte, fora. Letra E, ele botou se não chove, então não ocorre, nem olha para ela, porque tem que fazer a inversão. Então, quando ele falar em contra positiva, viu, Marcelo? Viu, meus queridos que estão na sala? Joana, Ciene, Rafael, Ramon. Você nega as duas partes e faz a inversão. Beleza? Agora me responde aí. Sim ou não? Deu para entender essa primeira questão? Show de bola ou não? Comenta aí para mim agora. Beleza? Vou aguardar. Beleza, turma? Tranquilo? Então a gente vai para frente, né? Bora para a próxima questão. Tá dando um delay aí, certo? Eu sempre falo na frente para depois você responder. Então, se vocês entenderam, vamos prosseguir. Questão de número 2. Na questão 2, diz assim: considere, essa aqui não é da OCP, tá? Essa aqui é uma banca só para julgar certo ou errado. Eu achei interessante e coloquei para vocês. Se o servidor, considera a proposição, se o servidor gosta do que faz, então o cliente, o cidadão cliente fica satisfeito. Vou colocar aqui, pessoal, ó. Passa logo a linha do então aqui. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Turma, pensa comigo aí. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Gente, tem que ter paciência com o cientão, tá? E é fácil você trabalhar com ele. Não fica apoquentado com ele não, nem se desespera não. Se tiver cientão, você vê aqui e marca no então, ó. Aí você vê o antecedente. O servidor gosta do que faz. Consequente, o cidadão cliente fica satisfeito. Beleza? Tá dando para entender aí? O que ele quer? Vamos lá. A proposição P, que é essa que eu acabei de escrever para vocês, é logicamente equivalente à seguinte proposição. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Bora eu escrever ela aqui, ó. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Me responde, gente. Esta sentença que eu acabei de escrever de vermelho, ela é equivalente àquela lá? Sim ou não? É só você perceber que daqui para cá foi o que ele fez. Ele negou e inverteu. Ó, servidor gosta do que faz. Ele botou aqui, ó. Servidor não gosta do que faz. Cidadão cliente fica satisfeito. Ele botou o que aqui, ó? Cidadão cliente não fica satisfeito. Ele negou e inverteu. Ele aplicou a regra da contrapositiva? Aplicou. Tá ok? Tá. Então o gabarito tá ok, pessoal? Certo. Tá tudo perfeito aí. Corre pro abraço e vai ser feliz. Show de bola com essa segunda?
Comenta aí se está tudo ok, para eu passar para a terceira. Vamos lá? Sim ou não? Graziele, um abraço para ti, tá? Grazi, Lucas, Elaine, tá? Rafael, beleza? Sim. Posso passar para a próxima? Então vamos lá, vamos embora. Bora ser feliz? Bora ser feliz? Bora fechar essa prova? Só vai fechar essa prova quem está na turma da Câmara aqui comigo com o Thiago, certo? Tem muita gente que está dizendo, vou estudar raciocínio lógico que vai dar certo. Ó, vou estudar só legislação. Todo mundo vai estudar bem legislação, que decide aqui. Então vamos embora. Bora ser feliz. Terceira questão. Terceira questão. O que é que diz a terceira questão? Hoje, eu como feijão com arroz. Olha o conectivo aqui, ó. Vou até circular ele. Ou não me chamo Francisco. Ele quer saber de vocês qual destas sentenças aqui é equivalente a esta proposição. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando você tiver o ou, primeira coisa que você testa é ver se ele fez a troca, a comutativa. Lembra da comutativa que eu disse a vocês? O ou aceita comutar? Aceita. Sem problema. Ó. Então você coloca P ou que, a equivalência dele vai ser que ou P. Se tiver ou e ele pedir a equivalência, vê logo se tem alguma letra onde ele fez só a troca. Bora ler comigo, ó. Hoje eu como feijão com arroz. Ou não me chamo Francisco. Você poderia escrever o quê? Não me chamo Francisco. Ou hoje eu como feijão com arroz. Então, se você escrever isso para mim, elas vão ser equivalentes. Bora ver? Não me chamo Francisco. Ou hoje eu como feijão com arroz. Se você observar a letra A não está assim. A letra B também não. Hoje eu como. Se hoje eu não como. Se eu não me chamo Francisco. Preste atenção que nenhuma das letras ele aplicou a comutativa. Nenhuma delas. Tá? Só que você não vai ficar triste e nem vai achar que o mundo acabou. Porque olha só, vou te dar a dica beleza e bacana para fazer a questão. Quando você estava trabalhando comigo a equivalência do sim então, uma das equivalências dele é o Neymar, você lembra disso? Nega ou mantém. Não foi assim que eu falei para vocês? Neymar. Lembra disso? Quando você tem o sim então, uma das equivalências é nega a primeira, troca o sim então pelo ou, mantém a segunda. Lembra disso? Nós falamos quase agora. O que a questão 3 fez e está obrigando você a fazer é voltar a regrinha. Porque ela te deu um ou, vocês estão observando? Ó? Ela te deu um ou e ele pede a equivalência. O ou pode ser transformado em sim então. Por isso que na equivalência você vai encontrar assim, ó, a setinha apontada para os dois lados. Porque daqui para cá é equivalente, se eu voltar também é equivalente. Ah, professor, então a equivalência do ou pode ser também um sim então, é só você voltar. Ó. Como é que eu volto? Nega a primeira, troca o ou por sim então, mantém a segunda. Só você fazer a volta. Deu para entender sim ou não? Você vai pegar a primeira e nega, troca o ou por sim então e mantém a segunda. É só voltar. Quem é a primeira lá? Hoje eu como feijão com arroz. Eu volto e nego. Você vai colocar o quê? Hoje não como feijão com arroz. Você vai trocar o ou pelo sim então. Então vamos lá, ó.
se hoje eu não como feijão com arroz, então, aí você voltando, ó, a segunda é mantida, você tá vendo? Ó? Não me chamo Francisco. Vamos ver se tem essa alternativa. Se hoje eu não como feijão com arroz, então eu não me chamo Francisco. Corre com o abraço e marca a letra D, que é o teu gabarito. Beleza? Eu não vou nem voltar para a minha imagem, vou deixar aí, que agora eu quero os teus comentários. Sim ou não? Deu ou não para entender? Sim ou não, turma? Comenta aí para mim, tá? Então, toda vez que você tiver um ou, preste bem atenção. Se tiver questão lá da OCP com ou, e ele pedir a equivalência, preste atenção, ele pedir a equivalência, lembra que o ou pode ser transformado em sim então. Eles são equivalentes entre si. Então, o ou volta a ser sim então na equivalência. Nega, troca o ou por sim então, mantém a segunda parte. Beleza? Sim ou não? Estou aguardando os comentários de vocês aí. Deu para entender ou não essa questão? Se não, eu repito. Bugou, não foi? Mas e aí, Luiz? Tu entendeu? Depois? Beleza, Luiz. Tranquilo? Então, guarda essa daí. Marca. Terceira questão do material. Eu acho não, eu coloquei no exercício para vocês. Essa terceira questão você lembra. Toda vez que tiver o ou que ele pedir a equivalência, transforma em sim então. Tá bom? Bora embora. Bora ser feliz. Tem outra aí. Você presta atenção que tem muita questão do sim então, né? Porque a banca gosta. Diz assim. Uma proposição. Olha a palavra equivalente. Você já sabe que ele quer equivalência. Quando for negação, ele fala negação. Equivalência, coloca equivalente. De novo. Se chove, então faz frio em cordilheira alta. De novo eu tenho sim então. Faz aquela brincadeirinha que eu digo, ó. Vai no então, risca ele. Quem é a primeira proposição? Primeira proposição, vamos lá. Chove. Quem é a segunda proposição? Faz frio em cordilheira alta. Ele quer a equivalência. Lembra que eu disse para vocês que quando ele trabalhar com equivalência, a primeira coisa que eu faço é o quê? A contrapositiva. O que é a contrapositiva? Me ajuda. É negar e inverter. Bora negar. Ó. Como é que eu nego chove? Chove é o quê? Não chove. Beleza? Faz frio. Como é que eu nego? Não faz frio. Aí você nega e inverte. Você vai dizer o que para mim? Vamos lá. Se não faz frio em cordilheira alta, então não chove. Pronto. Nega voltando. Vamos analisar se tem essa daí.
O único que tem sim, então, é a letra D, ó. Se não faz frio em Cordilheira Alta, então não chove. Olha que coisa linda, gente, ó. Colocamos aí, matamos a danada, a letra D. Por que a letra A já está fora? Porque tem o I, ó. A equivalência, a outra equivalência do sim, então, é o Neymar. Não é assim? Nega ou. Não tem I na equivalência do sim, então. Na letra B tem se e somente se. Nem olha, porque não tem equivalência do sim, então, com se e somente se. Na letra C, de novo, tem I, ó, fora. Na letra E tem o ou, ó. Vamos ver se deu certo com o ou, porque tem o ou, ó. Neymar. Nega a primeira. A primeira, né, chove. Então, nega, vai ficar o quê? Não chove. Ou mantém a segunda. Faz frio em Cordilheira Alta. A letra D está errada porque ele botou chove. Tinha que ser o quê? Não chove. Então a letra D está fora. Então nosso gabaritão é a letra D. Lembrando que o sim então tem duas equivalências. As duas nunca podem estar na mesma alternativa. Ou estará a primeira ou estará a segunda. No caso dessa questão, ele colocou como gabarito a primeira, que é a conta positiva. Beleza? Tranquilo? Isso, letra D. Quinta questão. Uma questão de argumentação. Vamos finalizar com a quinta questão aí. Tá? O que é que eu tenho na quinta questão? Ele diz assim: considere que são verdadeiras. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito. Considere que são verdadeiras as seguintes afirmações sobre Ricardo e o seu dia a dia na prefeitura. Primeira informação: atenda ao público, ou logo marcando os conectivos, ou faço trabalho interno. Vou à prefeitura, ou não faço trabalho interno. Vou ao banco, ou não atendo ao público. Na quarta-feira, Diogo não foi ao banco. Nesse dia, o que é correto afirmar? Vamos pegar aqui devagarinho as afirmações que ele fez. Porque ele disse para nós, gente, inicialmente, lá bem no começo da questão, que essas afirmações todas que ele faz sobre Ricardo são verdadeiras, beleza? Então, olha só, aqui é verdade, aqui é verdade e aqui é verdade, beleza? Em todas as três apareceu o conectivo ou. Aí ele disse assim: na quarta-feira, Diogo não foi ao banco. Olha só, ele não foi ao banco na quarta-feira. Então eu posso dizer que ele não foi ao banco. Diogo não foi ao banco. Isso aqui é uma verdade. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Eu sei que o Diogo não foi ao banco. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, a partir dessa certeza que eu tenho, que o Diogo não foi ao banco, e vou analisar a terceira proposição. Por que eu analiso a terceira proposição? Porque nela tem a expressão vou ao banco. Vocês estão observando? Ó? Só que nós sabemos que o Diogo não foi. Qual é a verdade? Ele não foi ao banco. Falar que ele foi ao banco é falso. Beleza? Isso aqui é falso. E olha só o conectivo ou. Olha a importância de você saber a tabela verdade. Turma, quando é que o ou dá verdade? Quando é que isso aqui tudo vai ser uma verdade para mim? Quando eu tiver pelo menos uma verdade. É ou não é? O ou, para dar verdade, eu tenho que ter no mínimo uma verdade. Se esse lado é falso, então esse segundo aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Então, não atenda ao público é uma verdade. Eu vou colocar aqui a outra verdade em relação a ele.
ele não atende ao público. A outra verdade é que o Diogo não atende ao público. É outra verdade que eu posso também cravar. Beleza? Agora, preste atenção que eu já sei que ir ao banco é falso, porque ele não foi, e ele não atende ao público. Isso é verdade. Preste atenção que esse não atendo ao público, lá na primeira tem atendo ao público. Vocês estão observando? Ó? Só que eu sei que ele não atende. Dizer que ele atende é o que, pessoal? Falso. De novo eu tenho um ou. Ó. Quando é que dá verdade no ou? Quando eu tenho pelo menos uma verdade. Se esse lado é falso, aqui é verdadeiro. Então, faço trabalho interno é verdade. Então, vem aqui e coloco outra verdade em relação ao Diogo. O Diogo faz trabalho interno. Isso é verdadeiro. E aí, para matar, temos a segunda para analisar ainda. O que é que diz a segunda? Fazer trabalho interno é verdade. Não fazer trabalho interno é falso. De novo, eu tenho um ou, e tem que dar uma verdade. Então, ir à prefeitura vai ser verdadeiro. Porque verdadeiro com falso no ou dá uma verdade. Então, eu posso afirmar que o Diogo ele foi à prefeitura na quarta-feira. Ele foi à prefeitura. Isso é verdade. Então, aqui são todas as verdades que eu consegui concluir. E ele quer saber isso. O que é correto afirmar? Letra A. Atendeu ao público? Gente, ele atendeu ao público? Sim ou não? Não, ele não atendeu. Então está fora. Fez trabalho interno e foi para a prefeitura? Ele fez trabalho interno? Fez. Ó. Faz trabalho interno. Ele foi à prefeitura? Foi. Então o gabaritão é a letra B. Letra C. Não fez trabalho interno? Ele fez. Letra D. Não atendeu ao público? Beleza, ele não atendeu ao público. Ele não fez trabalho interno? Ele fez trabalho interno. Então, sem medo de ser feliz, o gabarito é a letra B de bola. Show? Precisei de que aí, pessoal? Precisei das tabelas verdades. Tá? Tenho que dominar isso. Não adianta fazer questões de implicação se nós não soubermos a tabela verdade. Show? Comentários? Certo? Encerramos aqui, né, com a quinta questão. Façam alguns comentários aí. Deu para entender aí? Deu